o relatório completo. Então, fica aqui o relatório interno, o relatório externo, as informações do que foi feito, enfim. E aí, é aqui que eu acompanho os relatórios de vocês, diários, tá? Mari, posso tirar uma dúvida? Pode. A minha, desde o início, eu estou fazendo só o interno, porque não tem cliente, né? Aí, a partir do momento que entrou o cliente, eu faço um relatório meio que falando umas coisas básicas do cliente e continuo fazendo o meu esquema do interno. É isso? Isso. A Marcele tá fazendo, copiando o mesmo texto nos dois, só para ter o registro. E acho que tem mais gente fazendo isso, enfim, é um copiar e colar, só para a gente se acostumar a fazer sempre. Como a Marcele também já tem cliente em outra obra dela, então facilita para, às vezes, enviar um certo e outro errado, aí acaba fazendo sempre os dois. Então, aqui eu olho o relatório. Mari, rapidinho, vou te avisar que eu tô gravando, tá? Caso o pessoal não consiga entrar, fica pelo menos registrado, né? Eu passo depois. Já tá gravando desde sempre ou só começou agora? Comecei agora há pouco. Tá, então, voltando, então aqui que a gente acessa os relatórios. Para vocês preencherem os relatórios de vocês, vocês vão aqui no dia, vou fechar aqui. Vocês vão no dia e colocam aqui, e aí ele abre a página para preencher o relatório, né? Deixa eu abrir como se eu fosse preencher hoje. Aí ele abre aquela página inicial que vocês já estão acostumados a preencher, né? Então, para quem ainda não preencheu, então aqui você vai colocar as descrições, aí vai falar atualizações de tudo que aconteceu hoje. Depois, quando você terminar de preencher, você tem que clicar em adicionar. Se você não clica em adicionar, ele não salva o que você escreveu, tá? Will, tem alguém com o microfone ligado? Se você puder mutar também, me ajuda. Tá dando uma atrapalhada. Aí a gente coloca aqui, quando terminar de escrever o texto, você vai em adicionar. Você pode até adicionar mais de uma vez um texto diferente. Depois disso, você pode colocar o relatório fotográfico, aí você vai abrir aqui, ele vai abrir uma caixinha para você anexar as imagens, normal. E aí o relatório interno, que seria o relatório nosso, aí qual que é a diferença, né, para quem ainda não fez? Quando a gente tem um relatório para o cliente, a gente passa as informações para ele do que aconteceu na obra, mas se tiver tido algum relato de algum problema que a gente tem que resolver internamente, que a gente vai dar algum encaminhamento, a gente relata só no interno. Estourou um cano, sei lá, vazou água, não sei aonde. Não que a gente não vai relatar para o cliente, mas a gente pode relatar no momento que a gente já tiver uma solução, alguma coisa que seja um pouco mais encaminhada. Até o texto, a maneira de abordar pode ser diferente, né? Enfim, voltando aqui, vou fechar a página do relatório, voltando lá para o Renovations, né? Se a gente voltar aqui para a página principal, a gente vai ter um caminho que leva também para a medição dos fornecedores. Nessa medição dos fornecedores, acho que as meninas que já estão há algum tempo já fizeram, estão cansadas de fazer, mas para quem ainda não fez, vou mostrar como é que faz. Aqui, por acaso, ele está dando que está tudo com 29% e ele às vezes dá esse erro porque é o total da obra e ele equivale os serviços, mas vou mostrar para vocês. Quando abre um serviço específico, ele vai dividir isso, a gente clica na bolinha, ele divide pelas áreas onde a gente tem esse tipo de serviço. Então, a gente vai medir especificamente cada área. Então, ainda assim, quando eu abro o item específico, ele vai me dar uma série de serviços e aí a gente vai dizendo o que já está iniciado e o que já está concluído. Você vê que tem uma série de serviços para iniciar, por exemplo, instalação de sifão. A gente ainda não colocou um sifão, então ele não está iniciado aqui. Aí aqui já está mão de obra para troca de mão no comando. Já começou porque já botou a base, mas não finalizou porque ainda não colocou o acabamento. Então está iniciado, mas não está finalizado. Então a gente tem essa série de serviços. De acordo com isso, depois que você mede, eu não posso concluir nada para vocês verem como seria, mas se eu concluir um serviço aqui, ele vai aparecer uma barrinha aqui para vocês confirmarem a medição. E aí é aqui que ele mede. Mari, se quiser pode concluir esse primeiro item aí do teste de estanqueidade, porque eles já fizeram. Boa, então vou testar aqui só para vocês verem. Então eu vou clicar aqui em concluir, ele vai carregar essa janelinha. E aí ele vai dizer, ao completar a sua medição, clique no botão de confirmação. Então eu vou dar um OK aqui e ele vai pedir para eu confirmar aqui em cima, tá vendo? Então esse botãozinho aqui eu vou clique em confirmar, e aí ele vai atualizar minha medição, que estava de 61% para mão de obra de hidráulica, foi para 65%, por exemplo, tá? Então essa é a medição que a gente vai fazendo de todos os serviços. Todos os serviços têm que estar listados para vocês medirem. Se não tiver, a gente tem que abrir um ticket e pedir essa
a inclusão desses serviços, tá bom? Aí a gente vai chegar na parte dos tickets. Então, Esse ticket, por exemplo, se tiver faltando alguma coisa, é para TI? então, se tiver no escopo e tiver faltando no MyBox, é para TI. Se não tiver no escopo e a gente tiver que incluir no escopo, é o ticket de aditivo. E se tiver a mais? Depende se é um problema de sistema ou se é um problema de quantidade, né? Enfim, de que aquilo não foi quantidade. Por exemplo, tinha uma porta a menos. Se tem uma porta a menos, a gente tem que fazer uma triagem de aditivos. Se não estava em nenhum dos dois lugares, né, que é o caso dessa não porta, a gente tem que pedir a triagem de aditivo. Se estava no escopo, por exemplo, tinha, nesse caso específico, deveria ter tido, supor, as fechaduras. E não está em nenhum lugar do MyBox. Não é que está errado, é que não está. Aí a gente tem que entender se é só um problema de sistema. Aí a gente pede um aditivo um ticket para a parte de TI, que é uma outra aba. Quando abrir os tickets, eu vou mostrar quais são as opções de tickets que a gente geralmente abre, que são os mais comuns. E se na medição tiver item a mais do que precisa? Tipo, mais acabamentos de registro do que o número de registros que tem na obra? Então, nesse caso específico, o que acontece? Como que é feita a montagem no MyBox? A montagem no MyBox é feita em cima daquele projeto executivo que a gente recebe. Então, não necessariamente o que a gente executar no final das contas vai ser o que está no MyBox, porque a gente pode definir outras alterações. Se tiverem itens a mais, a gente tem que pedir para eles retirarem os itens com o ticket também. Mas eu tenho colocar... É porque isso distorce um pouco a proporção. Se você der o que está feito, ele vai entender que aquilo ali faz parte do 100% e vai concluir alguma coisa, entendeu? O certo é esse item não existir. Sim. Se eles estiverem demorando para retirar e a gente precisar concluir essa medição, aí a gente dá um medido e depois a gente pede para eles retirarem. Que aí na hora que fizer a proporção vai fazer diferença, entendeu? Tá. O que Então, que é fazer o levantamento do que tá a mais, e aí eu abro um ticket e digo, quando foi contratado a mais do que vai ser necessário, e aí eu vou pedir para eles tirarem isso. Mesmo esses itens já tiverem sido contratados. Mesmo se esses itens já tiverem sido... o ideal é que que a gente faça essa alteração antes deles serem contratados, né? Sim, é porque quando na verdade, eu reparei isso quando eu fui fazendo a medição, porque a da DWC isso já estava contratado, tá no escopo deles, que já veio para mim o MyBox com essa contratação pronta já estava contratado. E aí, quando eu comecei a fazer a medição, aí eu comecei a ver que tinham vários acabamentos a mais do que precisava. Nesse caso específico, não faz diferença de valores, porque eles são contratados com preço fechado, entendeu? Então, o total, se tiver 5 registros ou se tiver 10, vai continuar sendo o mesmo valor. Só vai fazer diferença para a gente no andamento da obra, entendeu? Na quantidade na porcentagem do físico que a gente vai ter avançado. No financeiro não faz diferença nenhuma. O que é o ideal? Que a gente vá fazendo os nossos pagamentos quinzenais de acordo com o nosso andamento físico. Então, o certo é, quando eu tiver no MyBox 30% da minha obra, que eu consiga já estar fazendo esse pagamento de 30%, entendeu? Aí estar equilibrando esses valores de acordo com aquela nossa porcentagem. É legal depois vocês repararem se está fazendo sentido isso na obra de vocês, entendeu? Porque a gente viu hoje, fez exatamente essa medição na Barão da Torre, a gente viu que está dentro do ok, assim, não está nem tanto, está um pouquinho mais, mas assim, não é nada que é surreal, porque até o MyBox não mede um serviço intermediário, então se você começa e não termina, é como se você não tivesse feito nada, tipo, dá a mesma porcentagem do que se você estiver quase terminando, então não faz diferença. Então, o ideal é que a gente esteja sempre seguindo com o financeiro acompanhando o físico, tá? Tá bom. Serve de parâmetro para vocês terem isso na cabeça de vocês. Então, o legal é vocês também sempre se atentarem para medir as coisas. O que é legal? Medir o inicial no dia que isso iniciar, porque a gente tem uma noção depois do que realmente seguiu o cronograma ou não. Até para a gente ter um controle depois se esse planejamento de cronograma está fazendo sentido ou se ele está completamente fora da realidade. Tá? Acho que é isso. De medição é isso. Aí a gente fecha aqui de novo. Vamos voltar lá. Então, aqui é onde ele mostra pra gente exatamente isso que eu tô falando para vocês, que é o quanto de andamento já foi dado no total. Que aqui nessa obra da João Lira estamos com 40%, estamos a 34 dias da entrega e a nossa data de entrega é esse 19/10. Os milestones
vou mostrar para vocês. Eles são alguns marcos de cronograma que também contam como itens e eles contam como porcentagem para a gente. Então, ele diz o que a gente já tem perfeito e ele diz isso de acordo com a nossa data de cronograma. Então, ó, os revestimentos cerâmicos deveriam estar sendo começados hoje. Na verdade, lá a gente vai começar amanhã, né, Mar? Amanhã ou quinta? Vai começar na quinta-feira. Então, a gente está com 2 dias de atraso, mas assim, nada demais. Então, quando eu terminar os revestimentos cerâmicos, a gente vem aqui, tica essa caixinha aqui e vai marcar eles como concluídos. O que são esses marcos? Eles não são um período de tempo, eles são datas fixas no nosso cronograma, né? A gente tem os processos, né, as tarefas que tem um período de andamento, que tem um início e um fim, e a gente tem um marco, que é quando a gente muda chaves, né, como se a gente virasse páginas de etapas. Então, essas páginas de etapas, elas têm datas a serem, teoricamente, iniciadas. E aí ele fica apontando pra gente quando a gente está com esses marcos... tá vendo que aqui, eu tô no prazo, ele tá dizendo assim, o próximo é o dia 14/9. Se eu tiver atrasada, ele vai dizer assim, ó, você tá atrasada. Aí ele fica aqui, você tá com um milestone atrasado. Esse aqui, ele tá entendendo que eu não tô no prazo, eu tô com 2 dias de atraso só, e ele não tá dizendo, tá vendo? Ele tá, tipo, amarelo, mas ele não tá vermelho. Tá? Cronograma. O cronograma, eu queria muito que todo mundo olhasse, porque é uma bosta esse cronograma. E a gente tem muitos problemas com ele. E, enfim, é bem burro, mas a gente tenta melhorar ele. Então, quando vocês abrirem o cronograma, vocês vão ver que ele vai abrir um Sheets. Aí para vocês abrirem ele, a primeira vez, vocês vão clicar no abrir no Sheets, que é esse pretinho aqui. Quando vocês abrirem, ele vai abrir uma planilha do Google Sheets e vocês vão atualizar aqui as datas. Ele tem a data de previsão, ele tem a data de início e fim, que são as datas que são importadas daquele cronograma que vocês recebem lá no início do contrato de vocês. Vocês recebem um cronograma e essa data é puxada de lá, tá? A data fixa aqui, que é o início e o fim, eu não consigo alterar, né? A data do início da obra e a data do final da obra. A entrega da obra eu não consigo alterar. O que vocês conseguem alterar? Todas as tarefas intermediárias. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão colocar aqui as novas datas de vocês. Tá vendo que aqui já existe uma reprogramação? E essa data aqui já está acompanhando essa que a Marcele fez como reprogramação. Então, isso aqui serve para quando vocês precisarem reprogramar os milestones de vocês. Que aí vocês vão colocar aqui as datas novas. Quando você abrir da próxima vez, em vez de você clicar em abrir, você vai clicar em atualizar e você vai abrir. E aí ele já vai entender que você quer buscar a atualização da última revisão que você fez do cronograma, entendeu? Por enquanto, fala. Então, no caso, se seguir a programação correta, não precisa colocar a data, né? Não, se a gente seguir a programação correta, a gente está entendendo que vai estar seguindo o cronograma que está aqui e está tudo bem. Beleza. Isso aqui é só se a gente precisar mudar mesmo. A gente quer se confirmar alguma coisa assim, mas não. E ele, teoricamente, se tiver tudo sincronizado direitinho, ele vai importando essa porcentagem da nossa medição inicial. E aí sim ele diz quanto já foi feito de cada tarefa, tá vendo? Então aqui nesse cronograma ele já mostra isso. Eu acho que ele demora um pouco para linkar o que a gente coloca aqui com a medição. Então tem muita coisa que demora, que já acabou, que eu já medi, mas ele demora para botar aqui como 100%. Então, pelo que eu estou entendendo, existe um delay entre o portal do especialista e o Renovations, e ainda existe um outro delay entre o Renovations e esse sheet aqui. Então, tipo assim, esse sheet aqui serve para a gente manter... eu não vou dizer que não serve para nada, porque ele deveria servir, mas ele serve para a gente ter uma noção média dos nossos prazos e a gente não perder muito eles de vista. Mas na prática ele funciona muito pouco pra gente, porque ele é muito pouco dinâmico. Então, assim, ele serve pra gente olhar e falar, não, tô dentro do meu prazo, consigo manter as semanas. Mas ele não é muito fácil de mexer, ele não é muito simples. Eu prefiro muito mais que a gente imprima aquele cronograma que a gente recebe, limpe as abas do realizado e vá preenchendo durante a obra e reajustando, como eu já fiz com a Fernanda, como eu fiz hoje com a Tayla. Acho que vale a pena a gente ter isso na obra e ir atualizando dia a dia do que, de fato, mexer aqui. Aqui vale mais para a gente não ficar com um portal gritando com a gente quando a gente estiver
com milestone atrasado, porque ele fica lá, você está com milestone atrasado. Aí a gente vem aqui e atualiza só para ele entrar no mesmo alinhamento do que a gente de fato vai medir, entendeu? Então é legal manter isso aqui só atualizado nesses casos específicos. Então eu vou fechar. Não mexi em nada, então não vou atualizar. Mas se eu tivesse mexido, eu ia ter que clicar aqui em atualizar. Tá vendo? A última atualização dele não é a minha, é uma que está aqui, uma versão anterior. Então, Eu atualizei depois dessa data, certamente. Eu não sei por que ele não muda. Eu acho que deve ser algum problema de sincronismo. Não, eles demoram depois. muito. Eles demoram muito. Agora eu Mari, no meu cronograma original, tinha 1 ou 2 itens que não faz sentido. Até eu risquei no meu Excel que eu fiz a parte que era tipo envidraçamento de varanda, que não existe. Isso lá não vai dar problema aí? Em tudo? Porque, tipo, nunca vou iniciar, nunca vou terminar. Na verdade, ele teria que ser eliminado. Não, então, o treinamento que a gente teve outro dia foi justamente falando desse tipo de tarefa. Tanto as tarefas que existem a mais, quanto as tarefas que não existem deveriam existir. Tipo, são 2 casos específicos, né? E eles estão vendo como eles vão incluir isso como itens adicionais. E se não tem no seu MyBox, teoricamente, ele não está considerando isso nessa porcentagem total de obra. Então, teoricamente, não vai fazer diferença nenhuma. Ele nunca vai te cobrar isso. Até porque, se é uma tarefa que não é obrigatória, ela não tem predecessor e nem tem sucessor. Então, ela não prende nenhuma outra tarefa. Então, assim, teoricamente, ela só vai ficar zerada no cronograma porque ele existe e é um cronograma macro, não é um cronograma específico. Mas, teoricamente, não prende nada. Mas eles estavam vendo, acho que para os casos onde existe uma tarefa que a gente tem que incluir, é mais complicado. Tipo assim, sei lá, uma obra B2C que existe um serviço que não é um padrão que a gente está acostumado a fazer e que a gente vai colocar mais. Aí sim a gente vai ter que saber aonde ela entra nesse cronograma, porque ela não vai nem existir lá, entendeu? A gente tem que entender. Aí isso que eles estão tentando criar como se fosse uma célula, chamaram de tipo uma célula fantasia, né? Tipo, que uma coisa que você mesmo vai dar um nome para ela e vai colocar ela onde você quiser colocar. Mas isso não existe ainda, tá? Isso é pro futuro. Vamos voltar lá. A gente continua. Mari, acho que antes de você começar o outro, né, a gente fazer outra sala. Vai fechar agora aqui. Vai fechar? É. Manda um outro link pra gente. Você manda lá, Will? Mano, vou fechar aqui e a gente cria uma outra, tá bom? Vou mandar lá no grupo. Show.